Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite, que a bênção de Deus possa alcançar a todos de igual forma. Queridos, pega a Bíblia, por favor. Pega a Bíblia. E abra livro de Abacuque 3, por favor. Abacuque, capítulo de número 3. Quando você encontrar, você diz amém. Eu sei que já nessa série de avivamento que nós temos trabalhado, eu já citei o livro do profeta Abacuque, já lemos, já citamos como referência aos nossos estudos, e quero utilizar esse texto como base para a ministração de hoje. Abacuque 3, verso de número 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Você diz amém? Diga, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, por favor, e me preste a sua atenção. Mantenha a Bíblia aberta, por favor, ou nas suas mãos, por gentileza. Eu começo dizendo que nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Essas palavras são de Wesley, um avivalista, perito no genuíno avivamento. Nós vivemos nos bastidores, ou nós que vivemos nos bastidores de uma igreja local, pastoreando o rebanho de Cristo, nós observamos um preocupante paradoxo. Mesmo havendo declínio espiritual e há crescimento numérico na igreja, nós que estamos na frente da obra, nós percebemos esse declínio espiritual, e mesmo assim há crescimento em números. As igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas vazias da palavra de Deus. As igrejas, os seus cultos estão enchendo, as igrejas estão atraindo pessoas, porém as pessoas estão vazias da palavra, do compromisso
da obediência e do contentamento do Espírito Santo. Nós vemos o declínio espiritual e nem sempre ele é refletido numericamente. Atraímos multidões, atraímos centenas e centenas de pessoas, e ele consiste numa retirada da vida espiritual verdadeira da igreja, e pode até mesmo acontecer em tempos de crescimento numérico dentro da igreja. A igreja precisa crescer numericamente, mas ela precisa crescer espiritualmente. Não basta haver crescimento numérico, quantidade de pessoas, se não há qualidade espiritual na vida da igreja. Muitas pessoas crescem, as igrejas crescem, em cada esquina tem uma igreja, porque hoje é moda ser crente. O mundo hoje cresce assustadoramente o número de cristãos ou de crentes no mundo. Só que a solução para tal situação é o avivamento espiritual, que pode mudar essa situação de não apenas o crescimento numérico, mas do crescimento espiritual da vida do povo de Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento espiritual para a nossa vida e para a igreja. Esse avivamento, ele não será produzido, como eu falei nas semanas passadas, não será o avivamentismo que é produzido por homens ou pelos homens. Esse avivamento, ele precisa ou ele será produzido por Deus, mas ele deverá ser buscado pela igreja. Eu repito, esse avivamento, ele será produzido por Deus, mas ele deverá ser buscado pela igreja. A igreja precisa buscar o avivamento. E como a igreja busca o avivamento? Através de uma vida de oração. O texto que nós lemos como base, ele tem dois princípios. Primeiro, a palavra. Segundo, o temor. Dois princípios inseparados para se iniciar um avivamento. Porque ouvindo a palavra, minha fé é acrescentada, disse Paulo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Abacuque ouve a palavra, Deus havia dito ao profeta Abacuque para que ele escrevesse a visão que Deus havia mostrado em uma tábua legível, para que todo aquele que passar correndo possa ler. E Abacuque, no capítulo 3, ele disse: eu ouvi a sua palavra e temi. E ele disse: aviva a sua obra no meio dos anos. Esse avivamento não será o avivamento produzido por homem, não será o avivamento produzido por chavões de pregador, por frases de pregadores, mas esse avivamento será produzido por Deus. Quando Deus produz o seu mover, o seu avivamento, nada poderá apagar a chama do avivamento de Deus. Deus, em todo tempo, quis avivar o seu povo. Deus não quer apenas o líder avivado. Deus não quer apenas aqueles como
foram chamados profetas para serem avivados. Deus sempre quis avivar o seu povo. Deus olha para Moisés, que Moisés é avivado, tem contato face a face com Deus, e disse: Moisés, chama 70, que do seu espírito eu quero dar os 70, eu quero enchê-los, eu quero que eles sejam como você, que tenha intimidade comigo face a face. Eu não sei se você está entendendo, mas o avivamento que Deus ou que a igreja precisa, ele será produzido por Deus, mas a igreja precisa buscar esse avivamento através da oração. E quero crer que você, nessa série de ministração, esteja desejando esse avivamento, esteja buscando esse avivamento. Nós precisamos desejar esse avivamento. Assim como nós desejamos o raiar de um novo dia, a igreja tem que desejar um novo mover extraordinário de Deus para a sua vida. E quantos aqui querem um avivamento? Levanta a mão e dê um grito de glória para os céus. Olha para mim. Olha para mim, eu preciso que alguém fique um obreiro atencioso na porta, por favor. A oração suprema. A oração suprema que a igreja precisa em nosso mundo é de um avivamento ou de um reavivamento. A oração da igreja, ou a oração suprema que a igreja precisa em nosso mundo deve ser por um reavivamento. A igreja precisa orar por um reavivamento. Um reavivamento para que teremos uma vida de oração, porque nós deixamos de orar. Precisamos de um avivamento não para pularmos, mas precisamos de um avivamento ou de um reavivamento para voltar para o quarto da porta fechada. Nós precisamos de um reavivamento, de voltarmos aos princípios bíblicos da oração. Como Paulo disse: orai sem cessar. Orai sempre, como Jesus disse, sem desfalecer. Nós precisamos de um reavivamento para voltarmos a orar. A pergunta é: o que é avivamento? Avivamento ou reavivamento pode ser descrito de diversas maneiras. Avivamento ou reavivamento é aquela estranha obra ou aquela estranha e soberana obra de Deus na qual Ele visita o seu povo, o qual Ele visita o seu povo, restaurando o seu povo, reanimando o seu povo, libertando o seu povo, para que o seu povo receba a plenitude da sua bênção em sua vida. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus. Desperta o dom de Deus, Timóteo.
O que Paulo está dizendo, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. E como eu reavivo? Me posicionando, orando, não negligenciando a palavra, porque a palavra ainda aviva os dons espirituais. Volta para a palavra, Timóteo. Timóteo, eu sei que as perseguições é muitas. Timóteo, eu sei que você até está doente, mas Timóteo, reaviva o dom de Deus, o dom da profecia que te foi dado pela imposição das mãos dos presbíteros. Timóteo, não esqueça que um dia você profetizou, você entregou profecias, você foi profeta de Deus para a vida de alguém. Timóteo, está na hora de reavivar, está na hora de reanimar o dom de Deus que há em ti. Aleluia! Quantos podem levantar a mão direita lá em cima? Oramanda clama lama xanda labaias. O Espírito quer te reavivar nesta noite. O Espírito quer restaurar a tua vida nesta noite. O Espírito quer te libertar nesta noite. Recebe a plenitude do Espírito. Recebe a plenitude do Espírito. Recebe a plenitude de Deus, abrindo esta boca e dando glória. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe a plenitude do poder de Deus. Eu quero declarar que há uma plenitude de graça neste lugar. Amandarai, Xandarai, declamanai, Derai, clamasteianai, sé. Alabandaia, comandara, sai. Agora recebe de Deus, recebe a plenitude do Espírito. É noite de ser reavivado, é noite de se libertar daquilo que te prende. Recebe graça de Deus. Que avivamento ou avivamento é aquela obra estranha e soberana, obra de Deus, na qual Ele visita o seu povo, restaurando, renovando, transformando, libertando, para que eles recebam a sua plenitude. Joel capítulo 2. Essa plenitude é profetizada. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito. E acontecerá, ou há de ser, que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito. Há uma plenitude do Espírito aqui dentro desta casa. Há uma plenitude do Espírito aqui dentro desta casa. Ah, Espírito Santo, eu
Eu sinto graça aqui dentro desta casa. Eu sinto um mover extraordinário do Espírito aqui. Eu não sei se você pode sentir o que eu estou sentindo, mas o Espírito vai começar a nos envolver. Espírito de Deus, Espírito de Deus, recebe graça de Deus, recebe graça de Deus. Começa a receber algo que você ainda não recebeu. Deus te trouxe aqui hoje, não foi por acaso. Deus te trouxe aqui hoje para te dar plenitude de graça, plenitude da sua presença. Seja renovado por Deus. Pegue na mão de alguém, por gentileza. Pegue na mão de alguém, por favor. Por isso eu pedi você para sentar mais à frente, para ficar perto de alguém. Pegue na mão de alguém, por gentileza. Diga para ele ou para ela: Deus tem a plenitude do seu Espírito para a sua vida. Deus tem plenitude do seu Espírito. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Se Deus é vivo e Ele está nesta palavra, em nome de Jesus, sejam tomados pela glória de Deus que desce agora. Agora começa a ser envolvido agora. Recebe algo novo e extraordinário da parte de Deus. Quem ainda não sente a presença, recebe a presença. Quem não é batizado, seja batizado. Quem não se derramava, se derrama, porque a plenitude de graça está liberado. Recebe plenitude de graça, recebe renovo de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Avivamento é um abundante derramamento do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. Avivamento ou reavivamento é um abundante derramamento do Espírito sobre a vida do seu povo. Deus vai derramar do seu Espírito sobre nós nesta noite. E quando Ele derrama o seu abundante derramamento do seu Espírito sobre teu povo, Ele traz renovo para o seu povo. Ele traz despertamento para o seu povo. A preguiça espiritual vai embora. A desobediência vai embora, levando o povo a se preocupar com o pecado, a abandonar o pecado.
e levar uma vida de santidade e glória a Deus. Quando Deus quis avivar o povo, depois deles ter perdido a batalha para Ai, Deus olha para Josué e disse: Josué, santifica o povo hoje. Santifica, porque amanhã, Josué, amanhã, abandona os seus pecados, porque amanhã eu vou descer no meio do meu povo, Josué, eu vou me revelar ao meu povo. É tempo da igreja começar a se preocupar com o pecado, olhar para a sua própria vida e ver qual é o pecado que tem sido praticado, qual é o pecado que a gente tem estado guardado, escondendo o pecado, porque Deus só pode avivar o seu povo quando a gente olhar para nós mesmos e dizer: eu preciso ser reavivado, eu preciso arrepender dos meus pecados, eu preciso levar uma vida de santidade, para que Deus reaviva a minha vida. E sabe qual é o resultado? O resultado é um grande número de pessoas fora da igreja e descrente sendo trazido a Cristo e a sua igreja. No reavivamento ou no avivamento, Deus dá uma nova saúde espiritual aos não crentes e nova vida aos mortos. Quando Deus reaviva ou quando Deus aviva, novas pessoas se agregam na igreja. Aqueles que estão não saem, porque eles são fortalecidos e renovados em Deus. Quer levantar as duas mãos para receber? Eu profetizo um avivamento de Deus na sua vida, porque através de Deus avivar a sua vida, você vai parar de cruzar os braços e vai sair para trazer novas vidas para a igreja. David ele disse que um avivamento fica marcado pela vitória do Espírito Santo sobre a carne. Um avivamento fica marcado pela vitória do Espírito Santo sobre a carne. Aí eu vou para os escritos de Paulo. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, um se opõe ao outro para que não façais o que? E eu até quero orar, mas a carne não quer. Eu até quero ler a Bíblia, mas a carne não quer. Mas quando eu decido, carne, você não tem mais domínio sobre mim, porque quem reina em mim é o Espírito. O Espírito da palavra ainda está de pé. Oh, aleluia. Paulo diz: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. Paulo disse: andai em espírito. Romanos 8. Ele disse: andai em espírito. Quem anda no espírito não anda na carne. Quem anda em espírito não cumpre o desejo da carne. Jesus disse para Nicodemos, que andava na carne: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Quem é da carne olha e diz: como é que pode o homem depois de velho nascer de novo? Jesus da água e do Espírito, porque o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é
nascido do Espírito. Avivamento fica marcado pela vitória do Espírito sobre a carne. Por isso que tem muita gente que vai lá para Mateus e na fala dos discípulos: a carne é fraca, pastor. Mas a Bíblia não diz que a carne é fraca. A Bíblia diz que o Espírito é. Ele não dá ênfase à carne para que a carne não se glorie, mas ele vai e apela para o Espírito. O Espírito é forte. O Espírito é forte. O Espírito é forte. O espírito de quem ora é forte, a carne não prevalece. Somente um avivamento poderá marcar, porque a vitória do Espírito prevalece sobre a carne. Como? Jejuma, ora, lê a palavra, adora a Deus, vence a carne. É pela palavra, é pela adoração, é pela fidelidade, é pela obediência à palavra. Salmo 119. Eu escondi a tua palavra no quê? No coração. Para quê? Porque quem está pecando é porque não escondeu a palavra no coração. Segure na mão de alguém, por gentileza. Pegue na mão de alguém, por favor. Balança ele ou ela e diz: hoje Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, porque você vai ser cheio do Espírito e você vai vencer a carne. A carne não vai mais gritar. A carne não vai mais gritar, porque o que vai dar o brado é o Espírito dizendo: você venceu. Você venceu o pecado, venceu a carne, porque o Espírito vai te dar vitória sobre a carne. Avivamento é uma atividade espiritual realizada por Deus na vida do seu povo, por meio da ação poderosa do Espírito Santo. Atos capítulo 2. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Percebe que não é quem estava do lado de fora, era quem estava do lado de dentro. Não era quem estava em pé do lado de fora, é quem estava sentado do lado de dentro. Eu não estou pregando para quem está fora, eu estou pregando para quem está dentro. Oh glória, oh glória. Eu estou pregando é para quem está dentro. Deus vai te dar vitória sobre a carne, sobre o pecado, porque o Espírito vai te encher, o Espírito vai te levantar, o Espírito vai te elevar para um nível espiritual mais alto com Deus. Ah, meu Deus do céu, quem ainda deseja, ore, clame por um avivamento, peça a Deus para te avivar, peça a Deus para te renovar. Não termina esse culto sem antes se entregar, se derramar na presença de Deus. Levanta a mão por 15 segundos. Eu sei que é muito pouco isso que eu estou pedindo, mas você pode fazer melhor do que eu estou pedindo. Levanta a mão e abre a boca. Começa a adorá-lo agora.
Começa a clamar por ele. Vem, Espírito. Senhor, se o Senhor é vivo e a palavra do Senhor é a verdade na minha boca, eu te peço um sinal aqui dentro desta casa. É dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Aquilo que começou na rua Azusa, começa aqui dentro desta casa. Começa nesta casa. O avivamento que houve na Inglaterra, começa nessa casa. Começa a derramar. Acende a chama do Espírito. Acende o fogo do avivamento que não se apaga. Começa a avivar a tua casa. Agora. Começa a receber de Deus. Começa a receber de Deus. Começa a receber. O objetivo do avivamento ou do reavivamento é a revitalização espiritual da igreja. Deus vai revitalizar a vida espiritual da sua igreja. Eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que ainda crê que os milagres não cessaram, que os dons não cessaram. Nós não somos cessacionistas. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos em batismo com o Espírito Santo. Porque eles dizem que o batismo com o Espírito Santo, não faz, não acontece hoje mais. Não tem cura mais. Não tem dom. Para de graça. Nós estamos com a Bíblia. O mesmo Deus de ontem, Ele é de hoje e Ele será de eternamente. Ele continua batizando hoje. Ele opera milagre hoje. Ele distribui dons espirituais ainda hoje na vida daqueles que ainda desejam. Aonde estão aqueles que ainda desejam receber dons? Levanta a mão para os céus. Eu profetizo, recebe o dom da palavra, recebe dom da revelação, recebe profecia de Deus, recebe de Deus, recebe pelo Espírito de Deus. Sejam inspirados, deixa o Espírito revitalizar a sua vida espiritual, deixa Ele dar um brilho espiritual na sua vida hoje. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Enche Espírito. Para nós terminar, porque eu quero orar. Se eu puder dar um tema, o meu tema seria orando por um avivamento. Eu quero te mostrar alguns motivos para você orar por um avivamento. Me ajuda, por favor, diga para alguém: é hora. Não, diga: é hora de começarmos a orar por um avivamento. Quando eu devo orar por um avivamento? Quando nós olharmos para a nossa vida espiritual e pela situação espiritual da igreja de hoje, nós podemos relacionar alguns motivos que nos impulsionam a orar por um avivamento. Se você não sair desse culto hoje orando por um avivamento, você pode morrer e pode desviar. O primeiro motivo que eu devo me preocupar para me orar por um avivamento é quando a leitura da Bíblia e o compromisso com a palavra são desprezados. Quantos de nós que já não lê mais a Bíblia? É hora da gente começar a clamar por um avivamento.
Quantos de nós estamos desprezando a palavra? É hora da gente orar por um avivamento. Segundo, quando eu devo orar por um avivamento? Quando a oração deixa de ser vital para o cristão. Quando o cristão não ora mais, é hora da gente começar a orar por um avivamento. Você percebeu que hoje o povo já não ora? Marcam oração, não vai. O culto começa às 7, não oram. Eu vou lhe dizer uma coisa. A oração é vitamina para a alma. Não. A oração é vitamina para a alma. A oração levanta quem cai. A oração levanta quem está morto espiritualmente. O cristão, quando deixa de orar, é sinal que ele precisa de um avivamento. Terceiro, quando eu devo orar por um avivamento? Quando a santificação é desprezada pelo cristão. Quantos de nós que já não nos santificamos mais? Santidade se tornou cafona. Está fora de moda falar sobre santidade. Ih, pastor, você está atrasado. Pregava-se santidade na década de 60, de 70, 80, 90. Tu está no século 21, pastor. E por isso mesmo, que se nessas épocas se pregava, e era a época que tinha santidade, agora que não está tendo, que eu tenho que pregar para ter. Hebreus capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Que avivamento? Começa a voltar a santificar, começa a jejuar, começa a repudiar o pecado, começa a deixar o café da manhã para você tomar o café da palavra, o café da oração. Hoje eu vou orar e vou jejuar. Não precisa jejuar tanto, mas é preciso começar pelo menos. Pastor, eu não aguento jejuar nem 2 horas. Jejue pelo menos 1, mas jejue. Jejue hoje, jejue amanhã, jejue depois, jejue a semana inteira. Com 1 hora dá 12 de jejum, pelo menos. Você tem que começar. É hora da igreja começar a buscar, porque a santificação tem sido desprezada pelos crentes. Quando eu devo orar por um avivamento? Quando o lazer e o trabalho prejudica o meu amor a Deus e ao próximo. E por se multiplicar, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e me responda dando glória. Estamos amando? Percebeu? Eu disse para me responder com glória, todo mundo calado. Estamos amando porque a iniquidade aumenta a cada dia, não é lá fora, é dentro da igreja, porque ímpio não pratica iniquidade. Quem pratica iniquidade é quem conhece a palavra. Você já percebeu que a gente tem retrocedido em vez de avançar? Os crentes, em vez de ir para frente, estão igual caranguejo, andando para trás.
Mas é hora da igreja começar a piedade, é hora da igreja começar a orar, é hora da igreja começar a deixar o lazer e o trabalho para buscar a piedade de Deus. Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como ou quando devo orar por um avivamento? Quando o pecado é cometido sem incomodar a consciência. O caba peca e a consciência não acusa mais. Quantos aqui? Eu não vou, né? Eu sei que tem muitos crentes ainda hoje que são sérios. Mas quantos aqui que já pecou e na mesma hora o sininho tocou? Só que esse sininho está sendo desativado da vida de muita gente. Sabe aquela campainha que tinha dentro da gente, quando a gente pecava e a campainha tocava, o despertador do Espírito? Ei, está na hora de confessar o pecado. Ah, Jesus! É hora da gente começar a orar como Abacuque. Aviva, 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 aviva a tua obra no meio dos anos. Porque Abacuque pede para avivar a obra? Porque Jesus é o homem do meio, ele é especialista, porque ele é o homem do meio. Ele chegou no meio quando a corrupção estava generalizada. Ele chegou para desfazer a corrupção. Na onde? Na sua casa. Porque fazei da casa de meu pai covil de ladrões e salteador. Fora, 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 fora. A palavra volta porque Jesus chega. Abacuque poderia dizer: aviva a tua obra no começo, mas ele diz: aviva no meio, porque é no meio do caminho que muitos crentes começam pecando e não confessam. Quando devo orar por um avivamento? Quando não existe adoração em espírito e em verdade. Você já percebeu que a adoração de muita gente se mecanizou? É mecânica. Mas Jesus, em João 4, Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros. Porque se o Pai está procurando os verdadeiros, é porque tem falso. Verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero crer que eu esteja pregando para os verdadeiros. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os verdadeiros para levantar a mão? Não é porque o pregador pede, é porque você é adorador que adora em espírito e em verdade. Quando devo orar por um avivamento? Quando não há compromisso com a obra de Deus. Percebeu a falta de compromisso de muitos crentes com a igreja e com a obra? É hora da gente que aqui está e você que está me acompanhando em casa começar a dobrar o joelho agora. Jesus traz um avivamento para a nossa geração. É hora da gente começarmos a clamar por um avivamento. Quando eu devo orar por um avivamento? Quando há mau testemunho da parte dos crentes. Já percebeu quantos escândalos têm acontecido por causa dos crentes? O povo não se escandaliza quando o ímpio trai a esposa, mas se escandaliza quando um crente trai a esposa. Se escandaliza quando um crente desvia. Você já percebeu o mau testemunho da igreja? É hora da igreja começar a clamar por um avivamento. Aviva a tua obra no meio dos anos. Me ajuda a pregar, por favor. Diga para alguém: é hora da gente começar a orar.
Oh, glória! Quando devo orar por um avivamento? Quando não há líderes comprometidos com Deus e com a obra. Quando devo clamar por um avivamento? Quando não há convenções dentro da igreja. Os nossos cultos já não tem mais convenção. O pecador já não se rende mais. Por quê? Porque a gente não ora. Quando eu devo orar para um avivamento? Quando não existir unidade na igreja. Percebeu que na igreja não tem mais unidade? Cada um por si, Deus por todos. Quando eu devo orar por um avivamento? Quando falta visão missionária. Quando eu não me preocupo em salvar almas. Porque eu me preocupo comigo mesmo. Eu me salvando, os outros que se virem. Mas eu termino dizendo: está na hora de nós pedirmos a Deus um avivamento. Nós devemos orar pedindo a Deus um avivamento espiritual, porque a Bíblia nos ensina a orar pedindo a Deus. Segundo as Crônicas 7:14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Salmo 85:4 a seguir: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e tira de nós, e tira de sobre nós a tua ira. Estará para sempre irado contra nós, estenderá a tua ira a todas as gerações. 6. Não tornará a vivificar-nos ou avivar-nos, para que o teu povo alegre em ti. 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Jeremias capítulo 29, verso de número 11: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, e diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13: e buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. É hora da igreja clamar: aviva a tua obra, Deus. Fica de pé. Meus irmãos, quando Deus vai enviar um avivamento, primeiramente, Ele envia o seu espírito de súplica e de intercessão. É hora da igreja começar a suplicar. É hora da igreja começar a interceder. Vamos orar objetivamente, incessantemente, como Abacuque: aviva a tua obra. Agora eu queria que você, por favor, eu sei que aqui não vai dar para todo mundo. Tem como tirar aqui para mim, Eliseu? Coloca aqui para cima, por gentileza. Eu quero fazer diferente. Eu queria, em nome de Jesus, não dá para todo mundo, mas eu queria que você, pelo menos algumas pessoas, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Agora, nós vamos orar 5 minutos, intercedendo. Vamos clamar a Deus agora. Vamos clamar ao Senhor agora. Vamos clamar. As irmãs ali, ó. Aqui, ó. Dá para vir aqui, gente, ó. Dá para vir aqui, por gentileza. Tá bom? Os jovens aqui, ó.
entra na roda ali, por favor. Isso, entra ali dentro das crianças ali, com os adolescentes, por favor. Vem cá, meu filho, ó, fecha aqui, ó. Isso, que abre espaço para as irmãs. Abre espaço para as irmãs aí. Isso. Glória a Deus. Isso. Oh, glória. Isso aí, vaso. Isso aí. Vamos clamar agora. Vamos clamar agora. Aqui, ó. Para não atrapalhar, entra mais alguém no meio aqui, ó. O jovem lá. Vem cá, meu filho. Entra no meio dos jovens aqui, por favor, também. Entra no meio dos jovens. Isso. Vem cá. Isso. Agora chega para lá e aqui, para não atrapalhar as irmãs aqui também. Tá bom? E todo mundo dá liberdade para o Espírito Santo agora. Começa todos dando glória, glória, glória. Começa dando glória, glória, glória. Começa dando glória, 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 glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Começa clamando agora: aviva, Senhor. Renova, Senhor. Enche-me, Senhor. Senhor, eu preguei sua palavra, Senhor. Eu te peço agora a tua misericórdia sobre nós agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, preguei sua palavra e eu te clamo como líder desta igreja. Senhor, traga algo novo e sobrenatural sobre as nossas vidas agora. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré agora. Senhor, em nome de Jesus. Começa agora, Senhor. Começa agora, meu Pai. Começa agora a trazer sobre nós um poder sobrenatural agora. Senhor, em nome de Jesus. Começa agora a soprar o teu vento de Pentecoste. Começa agora a soprar o teu Espírito agora. Começa a soprar o teu fogo. Começa a soprar a brasa do teu altar. Começa a reacender, começa a libertar, começa a reavivar. Reaviva a tua obra. Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra e temi. Por isso aviva a tua obra, 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 aviva a tua obra agora, Senhor. Senhor, eu te peço, traga que é novo, traga que é novo, traga que é novo. Nós te pedimos agora, Senhor, batiza as crianças, batiza os adolescentes, batiza, Senhor, batiza-nos com teu fogo, batiza-nos com teu fogo, batiza com teu fogo, batiza com teu fogo, batiza com fogo, batiza com fogo, os jovens que não são batizados, os adolescentes que não são batizados. Eu creio no poder sobrenatural. Começa clamando, vai dando glória, vai abrindo a boca, vai fazendo declarações para ele. Agora, agora, agora. Olha o que é novo de Deus agora. Pega agora, recebe agora, em nome de Jesus. Alamaia candalabachai, alamacomandagalabacomandahaya, alabacona macaia macalamachaya. Agora, Jesus, agora, Jesus, começa a encher, começa a encher, começa a encher o vaso, enche até transbordar. Transborda, Senhor, transborda a unção, transborda a unção. Agora, Senhor, ayanacaia, alamaia comanaia, alabacalabacomanagabahaya, alabanaraiaiaiai. Ai, meu Deus do céu, alai comasse andai, alabadacaia sei andai a coia, alabria canta, alabria caia, alaia comandara sai. Agora pega, Jesus, começa a encher, vai enchendo, enche, 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 enche esse vaso, enche esse vaso, enche esse vaso, renova esse vaso, renova esse vaso, renova pelo teu poder. Derrama, Jesus, derrama, Jesus, derrama, Jesus. Aviva, Jesus, aviva, Jesus, aviva, Jesus. Jesus, eu te peço agora, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu avivamento. Senhor, não estamos por acaso nesta casa, pedindo nesse culto de ensino da palavra. Aviva, Senhor, aviva os jovens, aviva os obreiros, aviva as obreiras, aviva os novos convertidos. Aviva, meu Pai, traga almas para esta casa, enche essa
essa casa de glória, enche essa casa de glória. A tua palavra diz que a glória da segunda casa será maior. Meu Deus, eu não sei da luta, da batalha desta pessoa, eu não sei os anos que ela tem enfrentado batalhas, mas eu te peço, enche ela agora, enche ela, encha ele, enche agora, vai enchendo, seja cheio, seja cheio, começa a falar em novas línguas, deixa a sua língua enrolar, começa a soltar a palavra. Meu Deus, alamaia, comandaia, alabarácia, urabacalabachorabacaya, alabacalabarás, calai, comácia, anaia, comandara, saio, calabria, comandara, ceia. Agora, Jesus, aviva. Olha o que é novo, recebe que é novo, recebe graça, recebe poder, recebe de Deus. Enche, seja cheio, sejam cheios, recebe avivamento agora, recebe que é novo agora, pega de Deus agora, enche agora Jesus, agora. Sejam cheios, recebe de Deus. Não deixe essa chama apagar. Isso, não deixe apagar. Obreiros, não deixe a chama apagar. Obreiras, não deixe a chama apagar. Acende Jesus, reacende outra vez. Enche-me Jesus, enche agora. Que esse culto possa ficar marcado na memória dessa igreja. Derrama. Agora, alabacanda, alabacaia, alabachorabacalabacaia. Batiza, Jesus. Batiza com fogo. Com glória. Isso. Falta glória a Deus. Palmas.